Amém? Amém. Estendem suas mãos para cá. Oh, Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, colocamos a vida do Teu servo Obrigado, agora diante Jesus. de Ti. Pai, que o Senhor possa estar usando a boca dele agora para falar aos nossos corações. Sim, ó E que Pai. a gente possa ter a fé na Tua palavra, Pai. Que ela é Oh, verdadeira Deus, para amém. transformar vidas, Senhor. Pai, nós Oh, te agradecemos, Senhor, e prepara os nossos corações agora, Oh, Senhor, Deus. em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Às vezes, quando a gente recebe uma palavra assim, né? O médico fala, ó, você está com câncer e é um câncer muito agressivo. Aí parece que o câncer é a última palavra, né? Já é o último estágio, né? Quando chega no câncer. Você sabe, você vai tratando, você sabe que tem alguma coisa. Só que você não tem certeza ainda. Mas depois de... O meu foi 80 dias. 80 nada. Foi 3 meses aqui, foi 90 dias. 90 mais 80, 8 com 9, 17. 170 dias tratando, que chegou na conclusão, né? E eu confesso que eu, assim, não sou o super-herói de fé, né? Mas eu não abalei. Sinceramente, não abalei. Minha esposa desmontou, tadinha. Ela fez de dura, mas ela desmontou quando ficamos sabendo da notícia. Então, quando fala, você está com câncer, então é bem provável que morra, né? Das pessoas que fez quimioterapia comigo, que era muita, a sala ficava cheia. Só sobrou eu e um outro. Só 2. E eu até falei aqui que esses dias eu cheguei lá e sempre eu procurava pelo Luciano e às vezes eu via ele lá. Dava certo a gente se encontrar. Luciano, 42 anos, deu câncer, era casado, a esposa largou dele porque deu câncer, ela não quis cuidar, não quis nada. Aí foi morar com o pai já de idade. E foi cuidar do filho também, que ela largou o filho, largou ele, largou tudo. Mas ele é um cara super pra cima, um cara animado, 42 anos, bem mais novo que eu. E sempre a gente encontrava. Quando foi agora, passei uns 2 meses sem ir lá. Sim, eu fui, mas não encontrei com ele. Aí perguntei, e o Luciano? Morreu o mês passado. Aí a gente fica assim, é só Deus, né? Se a gente está vivo é porque Deus tem um plano na vida da gente. E a Penha, o médico falou, foi bem grosseiro mesmo, ele falou ontem, falou, não tem, só um transplante de bexiga e esse transplante não tem ainda. Nós não conseguimos, a medicina não conseguiu ainda transplantar uma bexiga. A bexiga dela não reage. E por isso fica, né, esses tempos atrás fez o exame, fica 150 ml, agora está ficando bem mais. Mas quando colocou a sonda, ela já sentiu alívio, né? De ontem para cá já não está doendo igual doía mais, já fez um alívio. Agora, Deus pode restaurar uma bexiga? Sim ou não, gente? Quando a gente vê Lázaro, 4 dias, né? Foi alguém orou aqui, falou? Lázaro, 4 dias tinha sido sepultado. A pessoa, 4 dias, se abrir o caixão, ele está em decomposição. Ele já está derretendo tudo, o sangue já virou água e tudo já está em decomposição. Mas Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou. Então, às vezes a gente fala, mas e se fosse um câncer? Deus poderia curar? O Haroldo é um líder nacional, né? E a gente fica intrigado, né? Por que o Haroldo? Por que a igreja precisa dele? E tal. O sobrinho dele falou que é o câncer agressivo e não deu muito. O sobrinho dele que fez cirurgia,
filho do Astrogildo. Lembro dele do tamanho do Pietro. Ele não deu esperança, que é um câncer muito agressivo. Mas já vai fazer 2 anos que ele está tratando, e ele está saudável, está pregando, e está indo, e anunciando. Por quê? Porque Deus está no controle, irmão. Ele cura uns, faz milagre no outro, e leva outros. Tem pessoas que vão embora. Primeira quimioterapia, morre. Outro aguenta 36 sessões de quimioterapia, porque é Deus que está no controle. Amém? E continua no controle. Às vezes nós ficamos, a gente vê tanta notícia, vê tanta coisa, a gente fala, misericórdia, a gente fica apavorado, né? Mas deixa eu te falar, não saiu 1 milímetro do controle de Deus, nada, nada. Tudo está nas mãos de Deus. E Ele faz na hora certa e na hora dele. Deus não atrasa. A gente fala, Deus atrasa, mas não tarda. Deus não atrasa. Ele faz tudo na hora certa. Jesus não atrasou em nada. Nós não vimos Jesus correndo. Quem já viu Jesus ansioso? Né? Sim, eu tenho que ir, tenho que correr. Quantas vezes nós fizemos isso quando era mais novo, né? Saía atrasado, e aí pisava, e tinha que ir, e 110 tem que ir, você ia de 150, 160, porque eu tenho que chegar. Não tem que chegar nada. O atraso é sinal de que não organizamos o tempo. Deus não atrasa e não atrasa para nós, na nossa concepção, na nossa mente, na maneira da gente ver. Mas Deus não atrasa, ele chega na hora certa. Jesus atrasou 4 dias de lá estar com Lázaro, com a família de Lázaro. Ele atrasou 4 dias. Na nossa ideia atrasou, na ideia de Marta, irmã de Lázaro, na ideia de Maria, o senhor atrasou, o senhor tinha que ter chegado. O senhor tinha que ter chegado antes. Agora, meu irmão, morreu, tem 4 dias que foi sepultado. Jesus mostrou para ela que o tempo está na mão dele. O tempo está na mão de Deus. O atraso de Deus, aparentemente atraso de Deus, é o agir de Deus, irmão. Amém? Quem crê? É o agir de Deus. É Deus agindo. E eu achei bom que o irmão Luiz tocou num assunto muito bom. Semente, né? Ele falou a semente. Semear. Eu mandei para alguns irmãos, não foi um podcast, foi uma mensagem do Douglas Gonçalves. Alguém leu, por favor? Alguém leu? Você leu, irmão Célio? Amém. Irmão Célio leu. Glória a Deus. Amém, irmão. É um assunto muito importante. Quando eu ouvi a primeira vez, Deus falou muito forte comigo, que é o que estamos precisando entender. Tem coisa que eu já ouvi há mais de 40 anos. Mas está sendo revelado agora. Como fazer? O assunto é, o que significa dar fruto? Significa o quê? Nós já ouvimos muito falar sobre isso, sim ou não? Quem já ouviu falar sobre dar fruto? Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler pelo menos 3 textos básicos. Nós vamos ler e depois a gente vai tentar explicar alguma coisa. E é lógico, se o tempo der. Se não der, a gente vai administrando aqui. Salmo 1, Salmo 1. Isso aí nós vamos abrir, mas você fala até de cor, que é um dos primeiros capítulos que a gente aprende quando a gente converte. Salmo 1. Eu não sei como que está a sua versão. Atualizada, Ana Júlia?
Não, pode ser essa aí mesmo. Encontrar aí Salmo 1. Bem-aventurado, então a tradução fala feliz, o homem. Quando fala o homem, não é o masculino, não é o homem. Quando fala o homem, é o ser criado por Deus, homem e mulher. Até quebrou um pouco da... Quando eu assisti, quem já assistiu A Cabana? O filme A Cabana? Como que a gente tem uma ideia de Deus, né? Já assistiu, Roberto, A Cabana? Assistiu, Carlão, A Cabana? O que você achou? Como que a gente tem? Eu achei tremendo. Por quê? A gente tem uma ideia de Deus macho, masculino. Homem, Deus homem. Eu falo o filho do homem. Quando fala o filho do homem, quando fala Jesus, o filho do homem, ele está dizendo que Jesus, filho do homem, quer dizer, um Jesus de carne e osso. Por isso fala filho do homem. E a cabana mostra Deus numa mulher morena, de cor bem forte, né? 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente fala, mas Deus representando como uma mulher? Sim, a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus tem semelhança de mulher? O que vocês acham? Ou é só do homem? A mulher então não é a imagem e semelhança de Deus? E se Deus apresentar para a gente na figura de uma mulher? Você vai repreender? Achando que a pomba gira? Não. Ele pode representar do jeito que ele é. Tanto mulher como homem. E aqui quando fala bem-aventurado o homem, poderia dizer bem-aventurado a pessoa, seja mulher, homem ou mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos entender isso aqui? Ontem eu comecei, o tempo começou a virar e eu começo a... É meio baseado no tempo, né? Deus fez a lua, ele falou a lua para governar a terra. E o clima para governar. A gente, o corpo da gente recebe o clima também, né? Então quando o clima muda, a gente muda também, o corpo muda, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então é feliz, olha o seu irmão, fala feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você acha que o ímpio vai dar um bom conselho? Pessoa que não teme a Deus, não está nem aí com os princípios de Deus, você vai abrir o coração. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que fala assim, ó, tem pessoas, eu já ouvi pessoas falar, que tem mais relacionamento com as pessoas do mundo do que com pessoas dentro da igreja. As pessoas do mundo eu consigo abrir a minha vida com eles, mas da igreja eu não tenho coragem de abrir. Tem tudo um porquê, né? Não vira fofoca, e é mesmo. Se não tiver maturidade, você vai abrir loguinho. Só vou contar para você. Você só conta para o melhor amigo seu. Fofoca não é assim? Ó, vou te contar algo, mas você não conta para ninguém. Tá bom. Aí você falou, me contou, mas eu vou contar só para você, que você é muito amigo meu. Pá, conta para você. Aí você tem um outro amigo que é amigo seu, amigo íntimo. Aí você conta para ele. Aí vai contando. Então, tem tudo um porquê, um porém, mas, no fundo, nós precisamos ter relacionamento entre nós e abrir o coração com pessoas que têm o mesmo propósito que você, de que eu. Amém, gente? Quem está entendendo? Tem a mesma visão de família, tem a mesma visão de Deus, tem a mesma visão de ideologia. Não é de gênero, é de Gênesis. Do princípio de Deus, o homem, fez o homem e fez a mulher.
Isso é ideologia de Gênesis, não ideologia de gênero, né? Gênero. É tudo igual, não é tudo igual. Homem é homem, mulher é mulher. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é deter? O que é deter no caminho dos pecadores? Parar e ficar contemplando o caminho dos pecadores. A pessoa começa a contar a aventura da vida dela, da traição, a aventura de como passou outro para trás, a aventura de como ganhou dinheiro desonesto, e a gente fica contemplando, achando que é o máximo. O cara conta e fala e acha que é o máximo, né? Esses dias um amigo do Anderson, né, aquele fortinho lá, contando, e que ia pro colégio, e fazia bagunça, e que dormia na classe, o professor mandava ele dormir, aí ele ia lá pro fundo ia dormir na sala de aula, e tal, ia contando com tudo, né? Entendeu? Assim, empolgado, né? Achando que era o máximo, né? A gente olha, coitado, né? Não é. Isso aí está fora do caminho. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Sai do rumo do pecador. O Haroldo fez um livro, sai da frente que eu quero ver Jesus. Esse é para pastor, viu? É mais para pastor que fez, né? Lê o livro, é muito bom, eu tenho ele. Sai da frente que eu quero ver Jesus. Às vezes nós atrapalhamos a pessoa a ver Jesus. João Batista falou, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o servo de João Batista, os discípulos de João Batista, começou a deixar João e começou a acompanhar, as pessoas começaram a ir para o lado de Jesus, né? E o servo chegou preocupado, mestre, os nossos estão indo embora, estão indo com Jesus. Ele falou, importa que ele cresça e que eu diminuo. O propósito não é eu, é ele. Amém, gente? Então, muitas vezes nós temos que sair do caminho do ímpio. Às vezes nós precisamos parar de contemplar as coisas erradas. Claro que você não vai corrigir todo mundo. O cara está contando uma vantagem e tal. Se você não pode, se você não vai dar uma palavra, então, né? Você não vai sair corrigindo todo mundo, querer ser o manda-chuva, né? Mas a gente tem que... O que Jesus falou para os discípulos? Para aqueles que eles enviou? Eu mando vocês como ovelha para o meio de lobo. Meu irmão, que destreza ter uma ovelha diante dos lobos. Que defesa ter uma ovelha diante dos lobos. Lobos devoradores. Jesus falou. Então você seja prudente como a serpente. E age como as pombas, né? Manso. A pomba, você olha, nossa, que pombinha, vai pegar, ela não deixa. Então você tem que ser assim. O que é prudente como a serpente, gente? O que a cobra faz quando vê o ser humano? Sai de fininho. Fala para o irmão, sai de fininho, irmão. A cobra dificilmente ela te enfrenta. Tem umas cobras ruins. Tem cobra que corre atrás de você. Não sei como é. Ela desliza atrás de você, né? Não sei correr se tiver perna, não tem perna. Sei que ela, né? Nós mexia com as cobras bravas. Tem umas caninanas, mas nós também enfesava a cobra, né? O arroz grande assim, ó, nós vimos ela no meio da roça lá e começou a jogar pau, jogar pedra nela. Aí nós corríamos uns 5 metros atrás dela, ela corria uns 10 atrás de nós. Foi até nós matamos ela, era grande, né? Mas ser prudente como a serpente. O que é prudente? Você está falando da cobra. A cobra é prudente e às vezes nós não somos. O negócio está fritando, o ambiente está ruim. A gente não sabe falar, ó, eu vou embora. Ah, mas fica aqui. Não fico, não, eu vou embora. Às vezes nem fala, meu irmão, sai de fininho. Quando procurar você, já está longe, já está chegando em casa. Quem está entendendo? Estou só começando. Você está entendendo? Levanta a mão. Se não tiver, eu vou começar de novo. Mas isso aí é importante. Muito importante. Prudente. Prudência. Ninguém vai estar te vigiando. Ninguém vai estar ali.
José do Egito foi prudente. Chegou no Egito algemado, correndo no pé. O que você acha que era? Escravo, meu filho. Escravo era amarrado. Chegou no Egito algemado. Depois ganhou a liberdade e já era um dos chefes da casa do ministro do rei do Egito, que era o Boitifar. Boitifar. E por que José não foi morto quando descobriu a mulher acusou ele? Porque o Boitifar já sabia. E Deus tinha um plano. Então as coisas não acontecem por acaso. Tudo Deus está no controle. Amém? O que é prudência? José sempre escapava dela, né? Mulher bonita, mulher do... Só que José estava sozinho no Egito. Só que tinha princípio dentro dele. O que nós precisamos entender? Não adianta a gente ficar vigiando ninguém, não, irmão. A gente não consegue vigiar ninguém. Mas nós temos a terceira pessoa da Trindade, que chama Espírito Santo. Ele vigia nossas vidas. Ele sabe tudinho o que a gente faz. Ele sabe tudinho o que a gente fala, por onde que a gente anda. Ele está atento às nossas vidas. Por isso não adianta. Hoje você tem celular, hoje você pode vigiar aqui, mas amanhã ninguém está junto com você. Se a gente não tiver o temor de Deus, Espírito Santo, esquece. O Espírito Santo pode vigiar, pode acompanhar a gente no dia a dia. José, quando viu a mulher, quando chegou naquele ponto que só estavam os dois ali na casa e ela partiu para cima dele, o que ele fez? Saiu de fininho e ela agarrou no manto, ficou o manto na mão da mulher. E ele, ó, perna para quem tem. Isso lhe custou alguns anos de cadeia. Mas dali, e a Bíblia fala assim, onde José estava, Deus era com José. E hoje a gente fala José do Egito. Ele não é do Egito. Foi governo ali, mas não é José do Egito. José de Deus, né? De Israel, do povo de Deus. Então ele saiu. Então a gente tem que ser prudente. E aqui diz, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, o que é a roda dos escarnecedores? Às vezes a pessoa está falando mal, está escarnecendo de Jesus, falando, contando piadinha de igreja, de crente, e você está ali. Você não tem força, você fala, eu vou ali pregar para os caras. Você não vai pregar nada. Pode até ir, mas você não consegue. Só se você estiver muito cheio de unção, você chegar lá no porcaria. Qual que é o mais forte ali? Do lago? Quem sabe? Vocês não sabem, né? Vocês santinhos, vocês não conhecem. Quem já passou na porta ali? É porcaria? O que é? Você que conhece? Hã? Como é que chama a lanchonete mais forte, sim, que é mais chamada? É você que sabe? Como é que chama lá? Você que sabe? Porte é o quê? Porcos? Ah, virou. Não é porcaria, mas é porcos. Modernizou. Copo sujo. Não tem direito de reclamar. Se for tomar um... Lá no copo sujo. Risca faca? Risca faca. Ixi. Passa a faca no chão, assim, o negócio sobe. Tem muitos lugares aí. Irmão, pode até ir, eu não sou contra. Não estou falando que você está no inferno, se você for num lugar desse. Não estou dizendo isso. Estou falando não assentar nas rodas dos escarnecedores. Mas vou pregar a palavra de Deus. Pode até funcionar, mas o cara que está no risca-faca, ele não quer saber de palavra de Deus, não, filho. Ele quer saber de uma caianinha, ele quer saber, né? Tem um outro aí que é o forró das velhas, não sei. Tem um forró das velhas aí de um conhecido nosso, terceira idade. Está lá no forró, você está falando, oh, Jesus te ama. Baião das? Praião das velhas? Bailão das velhas? Ó.
Hã? Ah, da Vera. Vai, tem nada não. Pode ir por tudo. Baião da Vera. Deixa ir por tudo, não tem nada. Fazendo propaganda deles, né? Essa é de graça, viu, gente? Mas só o que eu quero dizer é o seguinte. A pessoa às vezes está naquele lugar e não quer saber de nada. Ele quer saber daquilo ali. E aí a gente está falando, Jesus te ama, Paulo. Jesus falou, não joga pérola aos porcos. Está jogando pérola ao porco. Está jogando a palavra de Deus para quem não dá valor na palavra de Deus. O que o porco vai fazer com a pérola? Jesus falou, você joga a pérola para ele, ele vai lá e quebra ela. Por quê? Porco interessa em pérolas? Você pode jogar um diamante, pode jogar uma pepita de ouro para o porco. O que ele vai querer? Milho. Aí você joga milho, ele quer o milho. Qual que vale mais? Um punhado de milho ou uma pedra preciosa? Né? Qual que vale mais? Pedra preciosa. Mas para o porco, qual que vale mais? O milho. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ser prudente. É isso que Jesus falou. Ser prudente. Nem se acenda na roda dos escarnecedores. Fala comigo, antes de tudo isso, o que acontece? Tem o seu prazer. De quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Grava isso, por favor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Grava essa frase aí. Que é até o versículo 2, né? Sua lei medita de dia e de noite. Aí o versículo 4 fala: ele é como o quê? Ele é como árvore plantada lá no deserto, onde a terra é seca e não recebe vitamina nenhuma da terra. Aí fica o crente embaçado e seco. Não. Aí ele está comparando. A pessoa que tem o prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto, sei como está lá, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como que a gente faz para dar fruto? Vamos esforçar mais. Agora vamos ter culto todo dia, que assim a gente vai dar fruto. Todo dia, 3 vezes por dia, a gente vai dar fruto. Como que a gente faz para dar fruto? Esforçar mais, ler mais a Bíblia, fazer uma coisa. Não tem como esforçar para dar fruto. Você já viu uma árvore esforçando para dar fruto? Você tem alguma árvore, já conhece alguma? Talvez tenha no seu quintal. A gente tem um pé de limão. Eu nunca ouvi o limão gemendo, o pé de limão gemendo. Tem que dar fruto. Outro tem que dar fruto agora. Pé de manga que você passa, tem que frutificar. A época que as fruteiras, os pés de árvore de frutas, que dão fruto, que começa a se brotar, é na seca. Eu, irmão Célio e a pastora estava lá no AME, saindo de lá, tem um pé de manga bem grande ali. Eu estava olhando e falando, as frutas, tempo seco, é sequidão, e está todo cramando seco, e o pé de manga está com flor, e daqui a pouco vai ter fruto, cada fruto bonito. Sabe por quê? Ela está plantada no lugar certo. Ela está recebendo a vitamina lá de baixo. E vai aparecer, o que ela está recebendo lá de baixo, vai aparecer lá em cima. Amém, gente? O que é fruto? O que é dar fruto? Vou falar muito sobre isso esses dias, porque é uma coisa que mexeu muito comigo.
Você vai ouvir muito eu falando sobre isso. O que é? O que significa dar fruto? Significa que se a gente for ver na Bíblia aqui, olha lá em Mateus, vamos ver em Mateus então. Mateus 7, versículo 13. É outra passagem que eu vou... Mateus 7, 13. Quem não encontrar aí, pode estar acompanhando a leitura ali. Mateus 7, 13. Faz parte do Sermão do Monte. Jesus fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Para aí, esse versículo 13 e 14, Jesus está falando, está dando uma orientação para nós, amém? Amém, igreja, ou não? Deixa eu ver quantos minutos eu estou pregando. Apagou o negócio aqui. Meia hora, que bom. O irmão está marcando, não é? 31 minutos. Ele está dando uma orientação para nós. Entra pela porta estreita. São muitos que não têm essa oportunidade de ouvir uma instrução de Jesus assim. E nós temos. Está aqui na palavra. Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são o quê? Muitos que entram por ela. Aí eu falo assim, ó. Verso 14, aliás. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então ele está dando uma orientação, olha, muitos entram pela porta larga. Estreita e apertado é o caminho que conduz para a vida. O que ele está falando aqui? A vida cristã não é caminho largo, irmão. Não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do Pai. Quem está entendendo? A gente não vai na igreja o dia que eu quero. Você não tem comunhão com o irmão a hora que você quer. É uma coisa assim. É uma vida que nós precisamos ter. Não é você vir. Não é você ter uma comunhão com o irmão. É uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de relacionamento com Deus e com os irmãos. Irmão, não separe a vida com Deus e a vida com os irmãos. Nunca separe. Porque é uma coisa que não tem como separar. João falou. João escrevendo na epístola de 1 João. Ele falou assim, ó. Como que você fala que ama a Deus se você odeia seu irmão? Como você pode falar que ama a Deus que você não vê, e você odeia seu irmão que você vê? Que estranho, João está falando. O mandamento é esse, que ame a Deus e ame também o seu irmão. É prático, irmão. Eu não tenho muita paciência de ouvir ninguém, eu sou sozinho, eu faço o que eu quero e vou. Amém, pode ir. Caminho largo. Estreito, às vezes é você sentir apertado pela palavra. É sentir Jesus nos apertando. Ter comunhão. Conhece a Deus? Conhece. Ama a Deus? Ama. E como é que está o seu relacionamento com os irmãos? Ruim, péssimo. Então, perdendo tempo. Eu tenho muita comunhão com os irmãos, mas não tem comunhão com Deus também. É difícil. Aqui Jesus, olha o versículo 15 agora. Que nós estamos lendo, Mateus 7, é Sermão do Monte. Olha o verso 15. Sermão do Monte fala que é a doutrina de Jesus, né?
Olha o verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, o quê? Acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm até vós, vestido com pele de ovelha. Mas o quê? Onde que está o lobo? Lá no interior. Mas interiormente é lobo devorador. O que significa dar fruto? Jesus falou sobre os dois caminhos e em seguida fala, cuidado, acautelai-vos contra os falsos profetas. Como que nós identificamos um falso profeta? Como que será identificado o falso profeta? Olha o verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Amém, gente? Está respondendo aqui. Como identificar um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Como que eu faço para mim não estar seguindo um falso profeta? Ou estou deixando de valorizar um profeta verdadeiro? Pelos frutos conhecereis. Jesus está falando. É pelos frutos. Olha aí terminando 16. Vamos para frente do 16. Por seus frutos conhecereis. Aí ele fala assim, porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore, verso 18, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha o 19. Toda árvore que não produz o quê? Bom fruto é o quê? Cortada e lançada aonde? Fogo. 20. Portanto, é o 19 ainda. Lançado no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora é um versículo que ele dá uma podada lá na alma, no espírito e na junta. Olha o versículo 21 agora. Fala comigo. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Alguém identifica esse Senhor, Senhor? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Você identifica isso? Não vamos abrir, mas Jesus falou assim, ó. Naquele dia, está falando também no Sermão do Monte, quando ele está falando da vinda dele. Ele falou, naquele dia, no dia do juízo. Ele fala no dia do juízo, pode ler lá para vocês verem. Muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor. Vocês identificaram agora, quando ele fala, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Muitos naquele dia vão falar, Senhor, Senhor. Nós não profetizamos no seu nome. Nós não expulsamos demônios. Falamos em línguas. Fizemos isso, fizemos aquilo. Tanta caridade nós fizemos no teu nome. O que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Como identificar um falso profeta, irmão? Hoje existem muitas pessoas que dá água na boca quando você vê ele pregando, falando, que cara! Que cara! O cara é um gênio. Mas está dando bom fruto?
É isso que nós precisamos saber. Porque nós medimos as pessoas pelo fruto que nós estamos vendo. Mas Jesus vai julgar segundo a intenção. O que significa dar frutos? E que fruto é esse? Como que eu vou fazer? Aqui ele está condenando as pessoas que expulsavam demônio, profetizava, fazia obras. Mas como assim? Mas como assim, Jesus? Como nós vamos identificar então? Pelo fruto, conhece a árvore. Mas qual é o sentido? Como que eu vou fazer? João 15, então. Vamos lá. Eu sei que já tenho aí uns... Mas vamos lá no João 15. 15, do versículo 1 ao 5. Vamos ficar na introdução hoje, viu, gente? Não dá para passar, mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. João 15, de 1 a 5. Encontraram aí? Eu sou a videira verdadeira, amém, gente? Jesus é o verdadeiro, tá? Fala pro irmão, ele é o verdadeiro, irmão. Ele está falando, sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Aí sim. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O ramo que está ligado na videira, que é Jesus, todos nós batizamos em nome de Jesus. Quando nós batizamos, nós estamos sendo ligados em Jesus. Amém, gente? Quem está entendendo? Deixa a mente sua funcionar um pouquinho aí. Quando você foi batizado em nome de Jesus. Então você foi ligado à videira. Só que ele está falando que quando esse galho, esse ramo que está ligado na videira, não produz fruto, o que faz com esse ramo? É cortado e lançado no fogo. E quando a gente dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. Essa limpeza é podar. Você pega uma árvore, já colheu fruto, né, e tem o tempo certo, vai lá e arranca aqueles galhos velhos. Ela dá mais fruta ainda, é isso que ele está falando. Ó. Existe a corta e a poda. Qual você quer? O corte ou a poda? O corte e joga fora. A poda você vai ficar ligado na videira verdadeira e vai dar fruto. E aí vai dar mais fruto ainda. Você corta, ela sai uns brotos mais novos ali, mas dá fruto ali naqueles brotinhos. Ó, seu irmão, você é um brotinho que vai dar muito fruto, irmão. Brotinho maravilhoso, lindo, bonito. Olha o verso 3, então, vamos lá. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhe dei. Pela palavra que eu tenho falado para vocês. Verso 4. Verso 4. Olha aí o início do verso 4. Como que eu faço para dar fruto? Tem que esforçar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não! O que a gente faz para dar fruto? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Como que eu faço então para produzir fruto? Esforçar mais? Não. Permanecer em Jesus. Ligado na videira.
Hoje, às vezes, a gente não dá muito valor na Santa Ceia. Veja, a gente tenta fazer de várias maneiras, né? Para facilitar a comunhão, mas hoje, às vezes, as pessoas não dão valor. Nós mesmos, às vezes, não damos valor na Santa Ceia. A comunhão, estar ligado em Jesus, permanecer em Cristo. Então, o que é? O que significa dar frutos? Eu estou pulando um pouco aqui, depois vou falar nesse assunto mais vezes. Eu estou só... Eu não vou ler o texto, mas Jesus condenou a figueira. Não sei se você lembra. Alguém lembra? Quando Jesus condenou a figueira? Ele tinha chegado em Jerusalém, foi muito recebido com toda alegria, e o povo pegava os mantos e ramo, e punha o jumentinho passando em cima ali, foi recebido com muita alegria em Jerusalém. No outro dia cedo ele voltou. Na saída de Jerusalém, que estava vindo para um lugar lá, ele viu uma figueira, deu fome de manhã, na beira do caminho. Tem só 2 passagens que falam isso, não sei se tem outra. Tem 2 passagens que falam sobre a figueira. Vou só citar as 2 passagens aqui, não vou ler. Tem em Mateus 21, 18, quem estiver anotando, marca. Mateus 21, 18 e Marcos 11, 12. Eu marquei as 2 referências porque Mateus não fala não fala uma frase que eu gostei muito. Ele fala contra a história, mas Marco explica bem mais detalhado. Marco fala que eles saíram e viram a figueira. Marcos 11, 12 fala: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Já está jogando lá, deixa que vai. Nada achou senão folha. Lê mais uma frase aí para mim, por favor, depois das folhas. Porque não era tempo de figos. O que Salmo 1 fala? É como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A figueira, quando eu li isso aqui, eu li em 2... A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei indignado. Sinceramente, quando eu li em Marcos, eu fiquei... Jesus, que covardia com a figueira, coitada da figueira. Sabe, uma vez você faz, Jesus foi muito severo com essa figueira. Mas a gente tem que entender o contexto, tem que entender a história. Pé de figo, quando está próximo ao verão, Jesus falou isso também em outra passagem, vocês têm que saber discernir. Ele falou, você vê uma figueira, caiu as folhas e brotou uma folha nova, você sabe que está próximo ao verão. O verão está chegando. Todo pé de figueira, pé de figo, quando caem as folhas velhas, nasce uma folha nova. E pode observar, junto com a folha nova vem os frutos. Que Salmo 1 fala que dá fruto na estação certa. Aqui está falando, não era tempo de figo. E a figueira estava tudo bonita. Folhona bonita. Por que Jesus foi muito severo com a figueira? Porque ela é mentirosa. Aparentava uma coisa e os frutos não tinham fruto. Quantas vezes nós somos assim? Bonitinho? Domingo? E os frutos? Nós estamos sendo mentirosos? Se as pessoas chegarem, vai alimentar de nós? Ele condenou a figueira porque ela parecia uma coisa e era outra. Não era tempo de figo. Por que ela estava florida, tinha folha daquele jeito? Fala bem baixinho, para ninguém ficar escutando. Crente de fachada. Fala assim, só isso.
Fala bem baixinho pro irmão, bem baixinho. Crente de fachada. É duro, mas é verdade. É duro, mas é realidade. Crente de fachada. Crente, foi quem pregou esses dias? Roberto, não sei se foi Roberto, foi alguém que falou, você. Crente de duas faces, você que falou, né? Aqui você é uma coisa, lá você é outra, no outro lugar você é outra. Tem 3, 4, 5 tipos de crente. Aqui você é uma coisa, se você for lá no clube você é outro, quando você for lá no seu serviço você é outro. Deus quer ver firmeza em nós. Né? A gente sai para a rua, você vê gente, né? O Roberto está saindo, depois nós vamos orar por você. É muito difícil. Fala, mas é difícil mesmo. Mas nós precisamos ser firmes, nós não podemos ser falsos com Jesus. Apresentar uma coisa e depois é outra. Então deixa eu só falar para vocês. Existe árvore viçosa bonita, mas não tem fruto. Acabamos de ver aqui. Existe árvore que não é bonita, nem viçosa, mas tem fruto. Você olha o irmãozinho, ele é feio. Tem nada que agrada. Isaías profetizou isso sobre Jesus. Ele era como raiz de uma terra seca. Quem já arrancou mandioca aqui? Raiz de mandioca? Comparou com raiz de mandioca. Uma raiz de uma terra seca. Você sai feio, mas tem fruto. Você começa a conversar com ele, você é saciado. Você começa a conversar com ele, você sabe que tem vida com Deus. Não é a aparência física, irmão. É a vida que a pessoa carrega com Deus. Quem quer ser assim, gente? Pessoa que vai aproximar de você, vai falar, nossa, mas foi tão bom conversar com você. Você já conversou com alguém muito bonito, você vai conversar, não tem nada, né? Para curar, a pessoa não tem nada, não tem firmeza. Ele não tem prazer na lei do Senhor. A pessoa não medita na lei do Senhor. Como que a pessoa vai falar? Jesus falou, vocês falam que está cheio o coração. Por que a gente incentiva, o Haroldo incentiva, ler a Bíblia todo ano? Porque é meditando na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que nós vamos produzir fruto bom. Quem está entendendo? Estou tentando resumir aqui, coisa que dá para falar um mês inteiro. Estou resumindo aqui, né? Dando uma apertada na palavra aqui para a gente entender um pouquinho. Existem pessoas que não são bonitas, nem viçosas, mas têm fruto. Você fala com ela, é agradável, tem unção e te edifica. Quem já foi edificado com a conversa com alguém? Que coisa, a gente aprende tanto, né? Porque ele alimenta de quê? Da palavra de Deus. Bem rápido aqui. Nós estávamos recém-casados em Rubiataba. O Roberto, que é o mais novo do Johnny Walker, convidou um pastor lá de Cuiabá para pregar lá. Eles vieram umas 5, 6 pessoas. 5 pessoas parece um carro. E a gente ficou muito empolgado, preparando para receber ele. Quando chegou, moço, um homem magrinho, bem magrinho, um bigodinho assim, bem bigodão assim. Eu até esqueci o nome dele, até há pouco tempo eu lembrava, agora não lembro, não sei se é Marcos, não lembro o nome dele. Sabe quando assim, você olha, quem já viu a pessoa pela primeira vez e já julga a pessoa? Eu fiz isso e faço isso de vez em quando. Você olha a pessoa, você vai, tem nada não. O tipinho dele dá muito ruim. Assim, falei, vamos ver. Cara do céu. Quando esse homem começou a conversar, o fogo caiu. Rubiataba, hein? O fogo caiu. Presença de Deus, unção de Deus, poder de Deus. O pequenininho ficou grande, o salão não cabia o ombro lá dentro, porque tinha vida com Deus, tinha unção de Deus. Ele não era falso, não era mais ou menos, ele era um homem que tinha vida com Deus. Cuidado com as aparências. E não é só produzir fruto, é produzir fruto bom
que pode se alimentar dele e não se envenenar. Amém, gente? Quem ainda está entendendo? Tem árvore que dá fruto? Sim. Não é só produzir fruto. Tem fruto de árvore. Deixa eu falar uma coisa aqui, Ronaldo. Tem fruto de árvore. Se a gente comer, dentro de poucos minutos você está no hospital. E se não tiver cuidado, você vai à morte. Fruto venenado. Tem veneno. Não é só produzir fruto. Tem que produzir fruto saudável que vai alimentar as pessoas. Amém, gente? Vou fechar aqui, tá? Prometo. Enquanto fica olhando aqui, você fica meio apavorado. Vou fechar aqui agora. O que significa produzir fruto, então? Resumindo. Produzir fruto significa que eu não vou comer aquilo que eu produzo. Vou falar de novo. Tem gente que nem sabe o que eu falei. Doido para ir embora. Sei que é difícil, é cansativo. É difícil, é cansativo, não é fácil. Mas, infelizmente, falar de novo. Resumindo, o que é fruto? O que significa fruto, dar fruto? Fala junto comigo. Fruto é aquilo que eu não me alimento dele. Deu para entender? Você já viu um pé de manga comendo manga? Quem já viu? Se você vê, pode correr, que é fantasma. Você já viu a vaca mamando o peito dela mesmo e alimentando o leite dela? Você já viu? Você tira o leite da vaca e dá para ela beber? Só for maluco. Então entenda, vamos entender, vamos resumir aqui, para a gente entender junto. Fruto, fala comigo, fruto. Quando a gente fala fruto, é fruto bom. Não estou falando fruto mal, não, que eu falei. Fala, fruto é tudo aquilo que eu produzo e que eu não alimento dele. Quando eu produzo algo que eu alimento daquilo que eu estou produzindo, perigoso. Quando Jesus falou, cuidado com o falso profeta, ele vem vestido de pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Lobo produz alguma coisa? Lobo produz alguma coisa, gente? Não. O que faz? Devora tudo que ele vê. Ele ligou o falso profeta com o lobo devorador. Quem está entendendo? Ele ligou com o lobo devorador. O lobo, cuidado. Então o que a gente vai identificar um falso profeta? É aquela pessoa que vai expulsar demônio, vai na sua casa, expulsa demônio. Tem alguém endemoniado, vai lá, expulsa. E depois eu vou lá cobrar alguma coisa. É, irmão, se você tiver aí uns R$500 para me dar, vai ser bom. Você lembra que eu orei e o demônio saiu? Quando Jesus falou do falso profeta, está falando isso. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa que agora vai chacoalhar mesmo, vai mexer. As horas estão indo e eu estou avançando com a hora. Ó, por quê? Porque isso aqui é um resumo muito... Outra coisa. Eu contei daquele casal de missionário que ele retornou para sua terra, depois de 30 anos de ministério lá, servindo não sei se é na África, ou se foi não sei se foi na China, sei lá. Sei que foi mais de 30 anos de ministério, aí ele veio com câncer na cabeça e chegou na terceira classe do navio e chegou no porto. Quando o navio chegou, tinha muita gente com fanfarra esperando ele. Ele achou que era ele, né? Achou que a igreja veio fazer uma recepção de 30 anos de ministério. Então, né? Só que estava na terceira classe. Desceu a primeira, a segunda classe, depois a terceira classe desceu. Quando desceu, só tinha papel cortado no chão ali.
Alguém importante já tinha chegado, da primeira classe, e foi recebido. E ele chegou, não tinha um irmão da igreja para ir lá recepcionar ele, ajudar a levar as malas para casa, depois de muitos anos. Aí ele foi embora e chegou lá chateado, chegou a casa toda suja, imunda, e aí a mulher dele ficou lá e ele já estava nervoso, né? Ai, e é mesmo, a gente fica nervoso até de falar, né? Aí, a mulher dele lavando lá, mexendo com as coisas, ele falou, vou sair um pouquinho para refrescar. Vê com esse Deus seu aí. Ele era missionário, muitos anos, né? Vê com esse Deus seu aí, por que tudo isso está acontecendo? Por que não tinha ninguém para receber a gente? Por que a igreja não vem recepcionar nós? Por quê? Por quê? Pergunta a Deus. E saiu. E ficou algumas horas fora, na cidade, dando uma volta. Aí voltou. Quando chegou, a mulher dele estava na pia, lavando umas louças, de costa virada, e ele chegou. E aí? O que Deus falou? Ela falou, ele falou que nós não chegamos em casa ainda. Só isso. Só isso que ele falou. Nós não chegamos em casa ainda. Sabe o que é isso, irmão? Quantas vezes nós queremos receber glória aqui? Quantas vezes a gente fala, eu gastei meus anos de vida servindo ao Senhor, e agora, o que eu ganhei? Pastora, com a sonda, e eu deu câncer. Gente, Deus está no controle, nós não chegamos em casa ainda. Deus falou isso com a Penha esse tempo atrás. Que às vezes a gente dá canseira, né? Você cuida da pessoa, evangeliza, carrega, batiza e cuida. Igreja pequena, estou falando da igreja, nós cuidamos lá, começamos no final dos anos 80, 15 membros com a família, foi para 19. Que bênção! Batizou, veio do mundo, evangelizamos, batizou, sabe? Quando ele estava ali uns 2 meses, tinha batizado, estava firme. Um dia chegou o pastor, é o seguinte, nós não vamos ficar aqui, nós vamos para a Assembleia de Deus. Pô, mas vontade de voar na goela do cara, né? Seu ordinário, nós pregamos para você converteu, batizamos, né? Agora vai sair. De 19, volta para 15 de novo, sabe? O que eu falei? Irmão, você não é meu, você é de Jesus. Onde você te sentir bem, você vai servir a Deus. É fácil? Não. Mas no momento que eu manipulo a pessoa que tem que ficar junto comigo, tem que dizimar aqui, o dízimo dele tem que vir para cá, eu estou querendo comer o fruto que eu produzi. Cuidado, é falso profeta. Pessoa que trabalha, isso que Deus falou, a pastora não pecou, mas ela estava falando, Deus, a gente faz e tal. Aí Deus falou para ela, né, bem? Falou assim, você cuida das pessoas para mim ou para a sua igreja? Só essa perguntinha que Deus fez para ela. É assim? Você cuida das pessoas é para o reino de Deus ou você cuida para a sua igreja? A gente evangeliza. Mas foi que eu evangelizei. E daí? Quando eu quero que eu evangelizei, você não pode sair daqui? Eu estou querendo comer do fruto que eu produzi. E é perigoso. Você não vê animal nenhum comendo fruto que ele produz. A não ser alguns animais endemoniados, já teve, né? Teve uma cachorra uma vez que comeu os cachorrinhos. Muito difícil, é muito raro. O cachorro está mais endemoniado que tudo, né? Comeu os filhos dela. A gente não... Estão entendendo, gente? O fruto é aquilo que eu não posso comer. Às vezes você fala, mas que ingratidão. Cuidei da pessoa, zelei, cuidei tanto. A pessoa saiu, nem tchau não deu. Nem veio me agradecer. Por que você quer agradecimento? Você fez para Deus. Vamos ficar de pé? Vai ter que falar muito sobre isso ainda. Vou falar tudo de uma vez, senão mata vocês. Quem entendeu menos um pouquinho hoje? Fruto. Por que eu não preciso, gente? Tem uma música, enquanto eu estava lembrando disso, eu estava lembrando que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem conhece aí? Que Jesus cresça e que eu diminua. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Irmão, quando eu quero aplauso, quando eu quero
palma, glória, ô irmão, muito obrigado. Você é o máximo, você... Deixa eu te falar uma coisa. Caiu, filho. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, a gente é movido por glória, honra. Quantas vezes já preguei uma palavra e parece que não teve efeito nenhum? Aí outra pessoa vem, tempo depois, outra pessoa vem e prega a mesma palavra e parece que foi o máximo. O irmão fala, não, mas que palavra, né? Já aconteceu com você, Roberto? Que palavra, né? É, muito boa. Às vezes, irmão, a gente quer alimentar daquilo que nós produzimos. Por que eu não preciso disso? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque eu estou alimentando. Deixa eu falar uma coisa, bem cerne do que eu acabei de falar. Quando eu estou realizado em Cristo Jesus, quando a minha alegria, o meu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medito dia e noite, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu estou saciado. Por que o pé de manga não come a manga? Porque ela recebe o alimento do chão, lá da raiz, né? Então vamos receber o alimento da raiz, para não cair nesse perigo de querer ser reconhecido por alguém. Vamos? Estende a sua mão, fala, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Somos gratos a ti, ó Deus. Ora a Deus agora, irmão. Fala, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor está agindo em nossas vidas. O Senhor está agindo na terra, Senhor. Oh, Deus. Age no meu coração, Senhor. Age nas minhas atitudes, Senhor. Age dentro de mim, Senhor. Oh, Espírito Santo. Põe a mão no ombro do irmão, ora com ele. Que junto nós possamos produzir frutos, Senhor. Junto nós possamos produzir frutos. Frutos que alimentam as pessoas. Oh, o nosso fruto. Nós não podemos comer daquilo que nós produzimos, Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, Senhor. Oh, meu Deus. Mas ensina a saciar em Ti, Senhor. Oh, meu Pai, como o Senhor falou para a mulher samaritana, quando você age assim, no seu interior fluirão rios de água viva. Você vai ser alimento para muitas vidas, vai alimentar muitas famílias. Muitas vidas vão ser alimentadas através de você. Oh, Deus, oh, Deus.